Mas existe uma terceira norma que eu quero apresentar aqui, que ela é fundamental, ela é essencial para o atendimento desses campos normativos, intitulados como emergência, que é a NBR 14276, que trata da brigada de incêndio e emergência. É essa norma que vai determinar, por exemplo, qual é o nível de qualificação do brigadista, ou seja, a qualificação do profissional que vai dar uma resposta a diferentes tipos de emergência. E aí começa considerando o tipo de ambiente onde ele vai atuar. Então, a classe de ocupação e o grau de risco do ambiente onde ele vai atuar. Então, com base nisso, a NBR 14276 ela vai fazer uma exigência com relação ao nível de qualificação, considerando o conteúdo mínimo e até mesmo a carga horária mínima para contemplar para atender essas exigências. É uma norma de 38 páginas, tem algumas tabelas que vão trazer essas classificações, né, onde você pode consultar, então, qual é a classe de ocupação do ambiente onde esse brigadista vai atuar. É residencial, é industrial, existem várias classes, na verdade, ali, né? Então você vai buscar isso. Uma vez ali você já tem as primeiras orientações. Depois você tem também uma tabela que vai dar quais são os conteúdos que precisam ser contemplados na capacitação do brigadista. E por último, uma tabela que vai determinar o quê? O nível de qualificação e a carga horária para o treinamento desse brigadista, segundo esses níveis de qualificação. Então, a NBR 14276, ela vai indicar 4 níveis de qualificação. Sendo que o primeiro, que é denominado como fundamental, é algo que exige muito pouco do brigadista. É uma abordagem teórica de apenas 4 horas, que vai abordar combate a incêndio e primeiros socorros. Conforme vai se elevando, né, o nível de qualificação, aí, primeiro, já começa a entrar a exigência de práticas, quer dizer, não só abordagem teórica como práticas, e também a inserção de diferentes temas, outros tipos de emergência. Por exemplo, produtos perigosos, salvamento em espaços confinados, salvamento em altura. E aí, então, nessa escala, você tem lá o primeiro nível de qualificação. Como eu falei, ele é muito pouco exigente, abordagem teórica de apenas 4 horas, de apenas 2 temas, né? Até o nível avançado, que você já tem uma amplitude maior de assuntos, de temas, e uma carga horária, né? Ou seja, para dar conta de todo o conteúdo que está ali naquele nível avançado, você também tem uma carga horária muito maior. Que se você somar todas as cargas horárias determinadas para cada tópico, você soma-se 152 horas. É isso mesmo, 152 horas. E inserindo assuntos como salvamento em altura e salvamento em espaços confinados. Ao lermos, por exemplo, as novas redações de uma NR33, que é de espaços confinados, ou uma NR35, que é trabalho em altura, a gente percebe que essas normas dão muito ênfase a um dos tipos de resposta a emergências, ou seja, uma resposta a alguns tipos de emergência, que é o resgate, né, o /salvamento. Então, no final, quando essas normas vão abordar a parte de capacitação, foi muito natural que todo mundo lembrasse de uma norma que já existe aí há alguns anos, que é a NBR 16710, que na sequência eu vou comentar. Essa 16710, ela trata de resgate em espaços confinados em altura. Isso aconteceu comigo também. Então, ao ler lá o novo texto da NR33, da NR35, a primeira norma que ocorreu foi essa. Só que a 16710 é uma norma especializada para um determinado tipo de resposta para determinados tipos de emergência. Se nós vamos considerar o tema emergência com toda essa amplitude, a 16710 ela não atende. Né? Quem é que vai atender isso, então, de forma mais adequada, né? Com a devida abrangência? É esta que eu estou comentando agora, que é a NBR 14276. Porque ela que vai trazer, por exemplo, o nível avançado, ela que traz, então, o conjunto de temas, de conteúdos que vão abranger uma variedade de tipos diferentes de emergência, tá? Incluindo o salvamento em espaços confinados em altura. Agora,
Se existe uma norma especializada para algum desses temas que são contemplados pela 14276, aí essa norma especializada, ela prevalece. Então, embora os temas salvamento e espaços confinados, salvamento e altura estejam contemplados pela 14276, o que vai prevalecer sobre esses assuntos é a norma especializada de resgate em altura e espaços confinados, que é a 16710. É óbvio que elas se somam, tá certo? Então você vai atender a 14276 e nesses quesitos, né, que falam de resgate em altura e espaços confinados, aí você vai acrescentar as orientações dos requisitos da 16710. E isso vale para outros temas que sejam contemplados pela 14276. Algo mais que vale ser destacado, né, sobre a NBR 14276 é que ela faz uma exigência de tempo de resposta para alguns tipos de emergência, tá? Então, por uma emergência em que você tenha lá uma parada cardiorrespiratória, ou seja, tem uma vítima que o coração está febrilando, ou parou, ou teve uma parada respiratória, e a gente sabe que nesse tipo de situação, a ação, a resposta, ela tem que ser muito rápida. Que se o oxigênio não estiver chegando para as células do corpo dessa vítima, as células rapidamente começam a morrer, começando pelas do cérebro. Então, para dar chance a essa vítima de sobreviver, né, e preferencialmente sobreviver sem graves sequelas, a resposta tem que ser dada já nos primeiros minutos. Também aborda a situação de um princípio de incêndio, né, de um início de um incêndio, que também sabemos que, dependendo das condições, esse início, esse princípio de incêndio pode, em minutos, se alastrar a ponto de se tornar um incêndio incontrolável. Então, para esses dois casos, a NBR 14276, ela vai exigir que haja uma resposta, que o tempo de resposta, o tempo necessário para a equipe de emergências estar no local para começar a agir é de, no máximo, 4 minutos, em pelo menos 90% das vezes. Isso é difícil, mas é possível? Sim, desde que a empresa esteja realmente preparada para dar uma resposta dessa. Como é que ela se organizou? Onde é que estão os membros dessa equipe de emergência? Como é o sistema de alarme? Como é o deslocamento? Né? Quer dizer, tem um monte de fatores que vão ter que ser pensados e planejados para garantir que nessas duas ocorrências que são listadas na 14276, de fato, seja possível dar uma resposta tão rápida quanto essa. Ou seja, em 4 minutos, você ter membros da equipe de emergência ali no local para começar as primeiras ações.